Agora, mesmo no momento difícil, como eu falei da flor, que às vezes é um momento de dor, um momento de poda, a gente não pode perder a esperança. E nunca sem esperança, aliás, com muita alegria, eu tenho a honra de receber o Grupo de Amor Exigente toda segunda-feira para a gente falar sobre um problema que tem machucado a tantas famílias no Brasil e em todo o mundo, que é o problema da adicção, da dependência química. E hoje, mais uma vez, a gente vai apresentar o trabalho excelente que o Amor Exigente está fazendo pelo Brasil inteiro e também em alguns lugares fora do país. Na semana passada a gente falou, tem uma introduçãozinha sobre política antidrogas no estado de São Paulo, mas falando também, rapidinho, da justiça terapêutica. Hoje a gente vai ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre o que é a justiça terapêutica, como é que funciona. Eu recebo duas pessoas excelentes para falar desse assunto, duas autoridades no assunto. Miguel Tortorelli, que é coordenador da região norte do Grupo de Amor Exigente em São Paulo e coordenador dos voluntários de Grupo de Apoio do Cratode. E também Fábio Antunes, que é voluntário há 13 anos no Grupo Amor Exigente de São Paulo. E o nosso tema é Justiça Terapêutica. Participe, 0 Operadora 11 2202 8432. Por favor, muito obrigada por vocês terem vindo. Um prazer recebê-los. Obrigada. Pode sentar ali, porque a gente vai conversar bastante. Obrigada por ter vindo também. Eu agradeço. E a gente primeiro precisa entender um pouquinho o que é a justiça terapêutica. Na semana passada a gente recebeu um promotor de justiça e ele falou sobre a justiça terapêutica. Eu entendi que é assim, quando uma pessoa ela comete um delito por estar usando drogas ou na tentativa de comprar essa droga, ela pode ter a possibilidade de ser encaminhada a um tratamento. É isso? Perfeito. Primeiro, agradecer o convite, parabenizá-la. Não existe, pelo que nós conhecemos, nenhum programa que abra um espaço para se falar sobre dependência química. E é tão necessário, né? Precisa. É o essencial. O que nós precisamos é a informação. A informação é a maior ferramenta que nós temos para a prevenção. E pouco se faz. Parabéns a você, a Rede Vide, por abrir esse espaço. É o que você falou, justiça terapêutica trabalha com essas pessoas que são pegas com pequena quantidade de drogas ou que roubam coisas pequenas, né, para o consumo de drogas. E hoje nós estamos atendendo também aquelas pessoas que cometem alcoolizados, que batem o carro ou atropelam alguma pessoa, também são encaminhados. Porque no fundo, Cláudia, sempre existe a droga, que o álcool é uma delas. E no caso também da família, as agressões de família. Por trás, o pano de fundo é álcool e outras drogas. E a gente fica muito contente de ter esse espaço aqui. Eu acho que é mais um privilégio nosso, mas eu quero muito chamar a sua atenção. A gente só está começando o assunto. A gente vai ter a oportunidade de ouvir um depoimento muito bonito, muito sério e de conversar com esses dois queridos seres que doam a vida deles para cuidar do próximo. Então, eu sei que talvez você esteja sofrendo hoje com o problema da dependência química, sua ou de algum ente querido, de um filho, de um neto, de um sobrinho, ou talvez você conheça alguém que precise ouvir um pouco sobre esse assunto. É hora de ligar, vai lá e fala para colocar aqui na Rede Vida, porque eu tenho certeza que esse assunto pode te ajudar, viu? Agora, de que forma essa justiça terapêutica ajuda na sociedade? Aí, que eu acho que é importante a gente entender também, né? Bem, queria agradecer também a oportunidade e o espaço. E a justiça terapêutica, ela vem ajudando a trazer para as pessoas uma nova oportunidade. Porque não se sabe como que uma pessoa foi fazer o abuso do álcool ou das drogas, mas sabe que ela precisa de ajuda. E uma forma de ela chegar até essa ajuda, a justiça terapêutica está fazendo esses encaminhamentos e conseguindo com que as famílias e a pessoa que precisa, no caso, e foi encaminhado a um grupo como o Amor Exigente, chegue essa informação do grupo e consiga buscar essa qualidade de vida que há tanto tempo ela estava fazendo uso desesperadamente de uma substância e não sabia que precisava de um tratamento
e de uma oportunidade de conhecer o grupo de Encontrando o apoio, ela consegue fazer a transformação dessa situação. Miguel, como é que acontece isso? Essa indicação para os grupos de apoio. A justiça terapêutica, na verdade, ela indica um grupo de apoio, é isso? Perfeito. Uma vez por mês, às segundas, terças-feiras do mês, são reunidos todos aqueles que têm uma ação que, como eu falei, que foram pegos em pequena quantidade, que foram encaminhados ao fórum. E cada entidade, que é Amor Exigente, como outras irmandades, como NA, AA, Naranon, Alanon, e cada uma delas leva a sua mensagem. O que é? Porque essa é uma doença da negação. É uma doença, mas poucos sabem que é uma doença, né? Então, ele acredita que com ele não vai acontecer nada. Então, nós vamos lá, cada uma dessas entidades faz a apresentação do que é, de como é, e normalmente nós levamos também um dependente químico, que vai contar a sua história e vai mostrar que todos começam do mesmo jeito, né? E, infelizmente, Cláudia, começa dentro das nossas casas, com o álcool, né? Aqueles que são católicos, já no batismo, já fazem aquela grande festa, né? Primeiro vai no supermercado, compra, enche o carrinho de cerveja, a geladeira vai ter muita cerveja, a maionese ficar fora, com perigo até de azedar, mas a cerveja tem que estar gelada. E começa dentro da nossa casa. Depois vem a maconha e aí vai crescendo para a cocaína. E hoje o que está assolando o país, o crack. Que é uma tragédia, né? É uma tragédia. Sabe que eu assisti a vários depoimentos voltados e com foco na justiça terapêutica, de pessoas que chegaram lá e tiveram por ordem judicial a possibilidade de buscar ajuda num grupo de apoio, como, por exemplo, Amor Exigente. E o que mais me chamou a atenção é que eu assisti vários depoimentos, todos eles conseguiram enxergar o quanto eles eram dependentes e o quanto eles precisavam de ajuda. E eles buscaram essa ajuda e hoje têm as suas vidas transformadas, né? Eu acho que é nascer de novo. Mas o que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando, é que muitos não deveriam e não precisam, e isso eu quero falar com você que está em casa, chegar a esse ponto, chegar ao ponto de uma prisão, chegar ao ponto de uma audiência, de uma tristeza tão grande para você, para toda a sua família. Você pode buscar ajuda antes. E isso vale para você, mãe de dependente, para você responsável por um dependente. Busque ajuda antes. Eu vou passar o depoimento e depois a gente vai continuar conversando, tá? Eu tenho certeza que você vai entender o que é que eu tô falando. A gente não precisa chegar no fundo do poço. A gente pode buscar ajuda agora. Não fique só. Pode rodar. Na verdade, eu aceitei para me livrar da cadeia, de alguma coisa assim mais pior. E aí lá eu abri a minha mente e vi o meu problema, né, a gente costuma dizer que é uma terapia do espelho. E chegando lá eu vi que realmente eu tinha esse problema, né? E eu só não conseguia enxergar, né? E negava. Quando o juiz me deu a oportunidade, eu falei, não, vou lá para ver como é que é, mas assim, já tinha na mente assim, não, eu vou lá só para cumprir o que o juiz determinou. E aí quando eu vi o que era a grandiosidade e o amor que as pessoas se tratavam lá, como que dava certo, né? E aí eu me enchi de esperança, né? Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, né? E aí, frequentando o que a justiça determinou, que eram 90 dias, 90 reuniões, eu vi que eu tinha um problema, né? Uma doença progressiva, incurável e fatal, né? Que tem 3 fins: prisão, instituição e morte. Punir é fácil, julgar é fácil, mas dar uma solução para o problema que é o difícil, né? Com certeza a gratidão que eu tenho pelo juiz, né, que fez isso comigo, né, é muito grande, né, porque talvez ele possa ter salvado a minha vida, né, porque eu não tinha esperança, né. Se não houvesse tido isso, talvez não, acho que eu tinha certeza
que eu já não estava aqui para contar essa história, né? Foi uma grande oportunidade de mudança na minha vida, né? De mudança na minha vida, de mudança na vida dos meus pais, da minha família, né? Porque eu deixando de sofrer, assim, pelo menos as minhas 5 irmãs, meu pai e minha mãe também deixaram de sofrer, e ainda tem meus cunhados, né? Então assim, uma pessoa que sofre com o uso de drogas envolve muitas outras pessoas que sofrem junto, né? Então assim, é uma oportunidade de vida mesmo, né? Sair lá do inferno mesmo que eu vivia e viver uma vida que vale a pena viver. A gente colocou um efeito para preservar a identidade do rapaz, mas o depoimento dele, sem dúvida, é um depoimento lindo, forte. Enquanto ele estava falando, eu estava me colocando um pouco no seu lugar, o lugar da mãe, o lugar da responsável por um adicto, por um dependente químico. E pensando naquele juiz que, com toda a autoridade, falou: você vai se tratar. E talvez você, como mãe, não se sinta hoje com essa força, com essa autoridade, para realmente falar para o seu filho: você vai se tratar, é esse o caminho. E eu não estou falando para você que você vai ter essa força agora do nada, mas eu posso garantir para você que a partir do momento que você busca ajuda num grupo de amor exigente, eu estou falando agora para mãe, para responsável, para um familiar, você vai aprender a ter essa autoridade, você vai se cuidar, você vai ficar forte para agir diferente. E aí, o que ele falou, que ele hoje é grato ao juiz que um dia ordenou que ele fizesse assim, eu tenho certeza que a pessoa que você tanto ama e que está sofrendo, que está também te fazendo sofrer, também vai ser grato a você e vai falar: puxa vida, alguém uma hora ficou forte e me ordenou. E com isso, hoje eu estou curado, eu estou em processo, eu estou com uma vida muito melhor. Então, busque ajuda num grupo de amor exigente. Agora, para o outro lado do dependente químico, o Fábio hoje é voluntário. Na verdade, há 13 anos o grupo Amor Exigente. Mas um dia não foi assim sua história, não é? Bem, Cláudia, como nós estamos falando da justiça terapêutica, né? E passou um filme agora na minha cabeça. E enquanto menor de idade, eu passei por uma prisão e eu não tive o mesmo privilégio do que está ocorrendo agora com essa transformação e essa oportunidade da justiça terapêutica, né? Eu tive que responder de outra forma, né? Eu não fui encaminhado a um grupo de apoio porque não tinha essa parceria, eu não fui encaminhado para um tratamento adequado na situação. Porque o problema não era que eu era um criminoso, é que eu fazia uso da substância e eu não tinha a devida atenção para conseguir tratar e lidar com as minhas emoções. Porque dizemos no grupo que a droga é só a cereja do bolo, o problema é o comportamento e as emoções que são geradas através desse comportamento. E após muitos anos, eu tive a oportunidade, já num processo de recuperação, já sem fazer uso de substâncias, de me reunir junto aos juízes e aos promotores que queriam elaborar esse projeto e estavam dando andamento em algo para fazer com que a sociedade e esses pequenos delitos sejam vistos de forma diferente, né? E participar disso foi muito maravilhoso para mim, porque eu consegui ver num outro prisma, numa outra visão, e possibilitar a eles uma forma diferenciada, né? Inclusive, todos os beneficiados da justiça terapêutica, eles conseguem, pela oportunidade de frequentar um grupo, escolher. Eu não tive a opção lá atrás, mas eles têm a opção de escolha. De frequentar, até na audiência, é oferecido qual que você quer, qual dos grupos que foi oferecido para você vai optar. E isso é maravilhoso, porque tem opção, né? Não busca recuperação as pessoas que não querem realmente, porque hoje, pelo menos com a justiça terapêutica, é uma ferramenta que está sendo utilizada com bom proveito, né? Diversas pessoas que chegam no grupo e chegam pela justiça terapêutica, eles podem chegar um pouco ainda travados, né?
intimidados por ter vindo com ordem judicial, mas depois vão se soltando e acabam encontrando um programa, porque o programa da Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. E não é um programa para parar de usar droga ou porque a mãe quer que vá ou porque o juiz quer que vá. É um programa de qualidade de vida. Ele começa a vivenciar. O rapaz comentou no depoimento dele que a terapia do espelho, ele começa a se atentar a outras pessoas que estão num processo há mais tempo e acaba se identificando e buscando esse processo de mudança. E foi o que eu consegui. Enquanto você está falando, Fábio, eu fico pensando, não sei se você consegue lembrar, mas o que seria relevante na época que você era usuário de drogas ter ouvido? Porque eu fico pensando, o que é que a gente pode falar para alguém que hoje está lá do outro lado, assistindo a gente pela televisão, talvez longe de São Paulo, no norte, no sul? O que você, que já viveu esse lado, pode falar para essa pessoa que hoje está nas drogas? Bom, o que eu posso dizer a eles é que é uma doença e todas as doenças têm que ser tratadas, né? E eu não tive essa informação, porque a discriminação hoje está mais aberto, está sendo visto de outra forma, mas existiu uma discriminação, porque era usuário, também era criminoso e a única forma de tratar uma pessoa dessa forma é tirar ele da sociedade, colocar atrás das grades e passar por esse processo de reclusão. Só que não tem a devida assistência. Enquanto recluso, ele não vai ter uma assistência à dependência química. Ele pode ter uma escola, ele pode ter diversas outras opções lá, mas não vai ter focado na dependência dele, em lidar com o comportamento dele, em transformar, em ensinar ele como lidar com as emoções, né? Com as perdas que ele teve, com as dificuldades sociais, as dificuldades financeiras que as famílias se encontram aí no nosso país. E o que eles precisam? É buscar, é ter mais informação. Enquanto é fazer não o que você estão está reclusos, fazendo. né? E a gente tem mostrado aqui não só o começo do apoio, que na verdade é no Grupo de Amor Exigente, mas o Grupo de Amor Exigente, se for o caso, pode te ajudar a encontrar uma instituição para você fazer um tratamento, mesmo que seja um tratamento interno. A gente também sabe que através do Cratode existe toda essa possibilidade. Tem os grupos de OAB que estão juntos com o Amor Exigente para te apoiar em todas essas situações, né? Hoje, você falou uma coisa que é bem verdade. Você não precisa ficar doente sozinho. É uma doença que tem que ser levada a sério, tem tratamento e hoje a gente está vendo que existem várias possibilidades. Mas não fique parado, tem que dar o primeiro passo. Mãe, não fique parada, dê o primeiro passo, busque um grupo de Amor Exigente. Não é isso mesmo? Cláudia, pegando um gancho nisso, e a sua abertura do programa hoje falou em esperança. Nós temos que ter esperança, né? Não existe caso perdido. Todos têm recuperação. Eu posso falar isso daí de cátedra. Também tenho filhos dependentes. A minha filha está em recuperação, graças a Deus, mas foi morar na rua, Cláudio. Então, não existe caso perdido. Nós temos que realmente acreditar. Não espere que o seu dependente, seu ente querido vá você primeiro, né? Vai conhecer o que é. E é totalmente gratuito. E hoje nós temos em todos os lugares aqui do Brasil, em todos os bairros aqui em São Paulo, vá procurar ajuda. Nós não vamos mudar ninguém, mas nós vamos mudar a nós. Com o nosso comportamento, com a nossa mudança, nós vamos fazer com que o nosso ente querido também mude. Hoje, felizmente, graças a Deus, minha filha está bem. Prestou um concurso público, já estava mudou agora, está indo para outro. Então, tem caminho, tem esperança, mas nós temos que ir atrás, é o que você falou, né? Não adianta ficar mandando você é o doente, não. Primeiro que não aceita ser doente e acha que para a hora que quer.
Por isso, da importância do seu programa, a importância de trazer aqueles que já passaram por isso e hoje estão em recuperação. O Fábio está há 13 anos. E o melhor dessa história, ele continua junto, todas as terças, quartas-feiras, está conosco, traz essa informação, leva o seu testemunho de vida. E o dia que ele contar a história realmente dele, desde o começo até hoje, que ele começou muito cedo nessa vida, né? Então vocês vão ver que tem esperança. Existe realmente a recuperação, né? Como falou o entrevistado, aquele que deu depoimento, e o Fábio também falou, não existe cura, mas existe a recuperação. Pode ficar sem uso. Precisa frisar uma coisa, né? Que os grupos não precisa se tornar doente para se frequentar um grupo de amor exigente. Tem algumas pessoas que frequentam e estão lá para fazer prevenção, para que não ocorra na família. E isso é muito importante eles saberem que os grupos estão abertos para qualquer um chegar até lá. Talvez se minha família tivesse chego, ela ia ter um outro comportamento relacionado à minha situação, né? E diversas famílias, o Miguel, se ele tivesse ido antes de ocorrer o problema, talvez teria mudado o comportamento da família. Existe a possibilidade de fazer a prevenção, Sim, né? Mas é lógico. Mas não é porque você não fez antes que você não pode fazer agora. Lógico. Eu vou frisar aqui coisas que são importantes para você entender que o seu problema não está diferente do deles. A filha do Miguel chegou a morar nas ruas, o Fábio chegou a ser preso e hoje estão em recuperação. E com você não vai ser diferente, mas tem que buscar ajuda, não adianta ficar aí parado. Eu sei que às vezes você fala, mas como é que eu vou sair se meu filho está usando drogas? Eu vou ficar aqui olhando, eu vou ficar aqui cuidando. Não é você que controla. Você tem que se cuidar para tudo isso mudar. Presta muita atenção nisso e busque ajuda. Eu vou fazer um intervalo rápido. Eu sei que você quer participar, quer mandar a sua pergunta, o seu depoimento. Faça isso, a gente vai ter um tempo e eu volto já com o Miguel, com o Fábio, para a gente conversar mais. Olha, no intervalo a gente conversou um monte aqui. Eu te falo que esse momento, toda segunda-feira, para mim é um momento de muita emoção e eu fico com o coração muito apertado de imaginar a dor que você que está aí do outro lado tem passado e tem sentido. Eu estava conversando agora com o Miguel, com o Fábio, eles falando um pouquinho da experiência deles, mas também contando um pouco de experiências lá no Cratode, de outras famílias, de outras mães. E o que eu penso é que você precisa cuidar desse alicerce, né? O Miguel estava falando de alicerce agora, que é a sua família. Você precisa, você mãe, procurar ajuda, você precisa fazer a prevenção. Eu tenho filhos adolescentes, tenho um que já tem seus 21 anos, tenho uma de 14 anos, mas aí com essa possibilidade de estar perto dos filhos, perto dos amigos, a gente vê. Hoje o adolescente, ele tem acesso à droga muito fácil, gente. É muito perto. E se a gente não tiver forte e não tiver cuidando bem dessa base, a coisa degringola. Exatamente. Não é assim mesmo? Justamente isso daí, Cláudia. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que são influentes e hoje são referência nacional, como nosso ex-presidente Fernando Henrique, falando em liberação da maconha e de outras drogas. Isso será o caos se acontecer no nosso país. Hoje nós temos 1.040 vagas no Cratode para nós encaminharmos. Nós temos só na Cracolândia a estimativa de 2.000 pessoas. Agora, com o cartão Recomeço, estão se lançando mais 1.000 leitos para internação. Ainda é muito pouco. Imagina se nós abrirmos isso daí para o uso de drogas. Nós fazemos, junto com a Jovem Pan, Isilda Alves, uma campanha Jovem Pan pela vida contra as drogas nas escolas. Nós temos o PQAV do Amor Exigente, também nas escolas, levando a prevenção. Você precisa ver nas nossas palestras como os jovens aí, os adolescentes de 13, 14 anos, enfrentam a gente quando nós falamos nisso. Não, mas o
nosso ex-presidente disse que tudo bem, que vai até melhorar, né? Alguns outros médicos, inclusive, especialistas, pseudo-especialistas, dizendo que a maconha é natural e que não faz nada. E eles respondem, não, mas maconha não tem problema. Tem e muito, tem e muito. Assim muito. como o álcool tem e muito, né? O álcool hoje é o que mais dizima vidas aqui no país e em todo o mundo, né? E a porta de entrada é o álcool, depois vai para maconha, cocaína, Porque assim, olha, crack. o Miguel falou agora há pouco um número bem assustador. Mais de 2.000 pessoas lá na Cracolândia. Só naquela região. Naquela Só região naquela aqui em São região. Paulo. Ninguém, de uma hora para outra, em sã consciência, sabendo que o crack é uma droga devastadora, que acaba com uma vida, chega lá e fala assim, oi, alguém tem... Não. Para a pessoa chegar no crack, ela passou por outras drogas. Então não existe essa piada de que, essa droga não tem problema. Tem problema. O álcool, a maconha, a cocaína, é isso que fez com que milhares de jovens, milhares de pessoas estejam hoje lá na Cracolândia sofrendo tanto, porque estão sofrendo também, estão vagando, E lá né? tem engenheiros, médicos, Tem tudo, tem de tudo. advogados, estrangeiros. Eu vou passar um telefone aqui do Instituto do Padre Haroldo. Ele continua com algumas disponibilidades para tratamento gratuito. 0 operadora 19 3794 2500 e o site é padreharoldo.org.br. Eu tenho Você vê, também algumas Cláudia, perguntas. que nós vivemos disso daí. É Padre Haroldo, é Mara, são voluntários do Amor Exigente, porque nós não podemos esperar muito do Estado. O Estado também é limitado, né? Então, há necessidade de nós termos essas pessoas. O Amor Exigente hoje tem 10.000 voluntários no Brasil, né? Para levarmos essa informação de graça. Você abre esse espaço no seu programa para levar informação de graça. Então, você falou e tem agora repetido para as mães acordarem. Procurem um grupo. Nós fazemos, inclusive, palestra para grupos de noivos, para primeira Eucaristia nas igrejas católicas, para muitas escolas. E é graciosamente, aqueles que quiserem, entrem no nosso site, procurem o Amor Exigente, que nós estamos à disposição. E é nisso que nós precisamos. A pessoa que vai começar a constituir família, aqueles que são noivos, estão para casar, e nós levamos essa informação. Estamos sempre à disposição, nós precisamos disso. Eu sou grata a Deus por esse voluntariado, mas eu fico pensando também que esse voluntariado tem que partir da gente. Sabe o que você tem que fazer pelo próximo? Ir ao grupo de Amor Exigente, você que é mãe e que tem adolescente, viu? A gente vai conseguir diminuir esse número violento que hoje está lá na Cracolândia. A Gislene Custódio, ela está pedindo uma opinião. Ela fez uma internação involuntária do irmão faz 1 ano. Ele parou de beber, mas ele é caminhoneiro e ela acha que ele voltou a usar drogas. Ela não sabe mais o que fazer. Ela pergunta a opinião de vocês se esse tipo de internação involuntária vale a pena. Eu também vou dizer agora de cátedra, vale a pena. A última internação da minha filha foi involuntária, tá? E hoje ela está aí bem. No começo eles ficam bravos, eles realmente querem nos matar, fazer o diabo. Mas depois vão se conscientizando e sabem que a única maneira, naquele momento, é tirar do meio. Então ela fez o correto, né? Precisa continuar. Agora, o que ele precisaria fazer, e aí era dele, era continuar em grupos de apoio, mesmo sendo caminhoneiro, em todos os lugares onde se passa, no estado, no país, né? Tem as cidades onde tem grupos de apoio. Ele tem mais opções ainda, né? Tem. Quem fica limitado em determinada região. Miguel, você falou da última internação da sua filha. Com quantos anos aconteceu essa última internação? Ela tinha quantos anos de idade? Não foi agora, foi recente, está fazendo agora 1 ano. E ela tem quantos anos? Ela fez 40 anos. Fez 40 anos. E ela é usuária de drogas desde quantos anos? Ela começou com 26, até começou muito tarde, começou com 26 anos. Começou na faculdade, começou na faculdade. De filhos mais já velhos, estava formado, né? O cérebro já estava formado. E o seu caso foi diferente, né, Fábio? Eu iniciei aos 9. Aos 9 anos? Aos 9. E tomando a cervejinha dentro de casa, né? Só espuma do pai, do tio.
E foi progredindo, porque nós não sabíamos que existia uma doença, apesar de ser muito comum. Dentro de casa era comum o uso do tabaco, o uso do álcool. E acabou sendo aceito, né? Ah, mas ele ficou alegre porque tomou a espuma, uma criança. Né? E aí eu fui partir para as outras drogas aos 9 anos. Fui experimentar as outras aos 9. E em contrapartida foi aceito o meu uso de tabaco dentro de casa, devido já à desestrutura, que a família já estava desestruturada. E passou a progredir. A minha doença passou a progredir. E eu só fui encontrar uma forma de me tratar depois de muitos anos. Após o meu pai ir buscar um tratamento, encontrar esse tratamento, ele estava cuidando de uma comunidade terapêutica, que, por sinal, ele ficou internado no Padre Haroldo, como você frisou aí, que existem vagas lá, para ele serviu muito. Ele se formou, que o Padre Haroldo também capacita alguns lá para serem coordenadores e ele me tratou. Olha que história bonita. Mas o fim é triste. Por quê? Porque ele sofreu uma recaída e nessa recaída ele veio a falecer. E me ensinou. Eu não tenho que me colocar teste. Né? Eu tenho que seguir os exemplos positivos. Mas depois desse período aí, se não fosse ele, eu não estaria aqui. Gostei do que você falou e vou repetir. Falando para você que está em casa, não se coloque a teste. Siga os bons exemplos. Não se coloque a teste, você que já sabe que está doente. Busque ajuda. Siga o bom exemplo do Fábio. Não se coloque a teste, você que está com a sua filha, com seu filho doente. Busque um exemplo, o exemplo do Miguel e de tantos outros que têm a vida transformada, né? Porque é um Fábio antes da droga e é um Fábio depois das drogas, não é? Não tem nem comparação. Aliás, Cláudia, são 3 pessoas. É um antes, um durante e um depois. Nunca vai ser o mesmo. São 3 pessoas distintas. Tá? Realmente, voltando naquilo que nós estávamos, só para terminar, justiça terapêutica. Nós deveríamos ter muito mais justiça terapêutica. Quando o pessoal fala em liberar, não, nós temos que ter justiça terapêutica lá. Inclusive, a pessoa vai para o trabalho de recuperação nos grupos. Aqueles que estão desempregados são encaminhados para um CAT que tem parceria. Aqueles que precisam também de alguma ajuda ambulatorial, nós temos um AME da Vila Maria, fantástico. Também, e é tudo gratuito. Então, esse é o caminho, justiça terapêutica. Isso nós teríamos que ter mais. E nós estamos desde o início, nós fizemos 10 anos hoje, esse ano aqui de justiça terapêutica. Nós estamos lá nesses 10 anos. Como o Fábio falou, nós participamos desde o começo para ver como é que iria ser feito e foi crescendo isso daí. Vieram também o AME, veio o CAT para conseguir o emprego. A OAB, enfim. Hoje nós realmente temos como recuperar o indivíduo, não só das drogas, mas para a sociedade. Ressocializar. Fazendo o que você precisa fazer, buscando ajuda. Tenho aqui uma telespectadora muito aflita. Ela é a Idenil Campos. Ela diz que tem um filho alcoólatra e que fuma demais. Mora com ela, a filha e a neta. De janeiro em diante vai morar em outra casa. O meu filho quer morar comigo para que eu não fique sozinha. Mas ele e a esposa brigam muito e dou uma proposta para ele. Se ele quer morar comigo, ele tem que parar de beber e de fumar. Senão, minha vida vai ser o quê? Estou certa? Responda. Assisto o programa todos os dias, não saio de casa porque não aguento muito andar, mas preciso de um conselho. Eu já sei qual é a resposta, mas eu vou deixar o Miguel falar. O que é que você precisa fazer, Idenil? Ela precisa viver a vida dela. Ela não pode querer viver a vida do outro. Cada um tem a sua vida para viver a sua vida. Se ele quer continuar na vida de alcoolismo, de tabagista,
ele vai viver sozinho. Ela tem que viver a vida dela. Não adianta ela falar para ele, olha, você tem que parar. Não vai. Ele precisa se conscientizar, ela precisa ir procurar um grupo de ajuda, ela precisa ficar em pé, ela precisa viver a vida dela. E eu sei que às vezes você ouve isso, Edenil, como tantas outras que estão se colocando no seu lugar também, estão vivendo a mesma situação que você, assim, mas tá, eu vou me colocar de pé como? Eu vou me cuidar como? Eu não estou conseguindo, porque eu entendo que nesse momento você está vivendo e respirando a vida do seu filho. E é mesmo quase que impossível para uma mãe não fazer isso, de tanto que a gente ama os nossos filhos. Procure um grupo de amor exigente, porque sozinha você não consegue. Mas lá, com apoio, ouvindo as outras mães, tudo vai ser diferente. Acredita no que eu estou te falando. Tem grupo de amor exigente aí perto de você. Você não disse qual é a cidade em que você está, mas entra no site amorexigente.org.br que você vai encontrar um próximo da sua casa. Meu tempo já acabou, mas eu tenho mais uma pergunta e eu vou fazer. Só uma coisa, isso é um ato de amor, o que ela vai fazer. Isso é ato de amor, é isso mesmo. É uma telespectadora que não quer se identificar. Ela disse que tem um filho de 16 anos e ele está usando maconha. Ela disse que ele não sente fome, só come depois que usa maconha. E ela conversa com o filho e ele fala que a maconha não faz mal. Ela precisa de uma opinião. A gente já falou bastante sobre maconha aqui, mas eu vou deixar o Fábio, que sabe os efeitos da maconha. Bom, na realidade, ela tem que estruturar a parte emocional dela, para ela conseguir lidar com ele. Porque parece que ela está um pouco desesperada e os efeitos da maconha é médio e longo prazo. Acaba, principalmente por ele iniciar cedo, não vai deixar que se forme adequadamente o cérebro. Ele vai ter muitas dificuldades no futuro, através da educação, de como que ele vai adquirir, absorver as coisas que ele vai vivenciar. Isso vai atrapalhar em tudo. E esses adolescentes, eles acreditam que é natural, não vai fazer mal, porque é natural, e está todo mundo fazendo uso. Essa faixa etária, nós fomos fazer um trabalho há alguns dias atrás numa escola, 80% da escola levantou a mão, falou, e a diretora e os professores presentes viram aquilo. E eles fizeram um debate realmente. E como eles estavam em maioria, eles tiveram uma voz maior naquele momento. Então nós não podemos deixar, porque vai atrapalhar. Nós organizamos um congresso internacional aqui, foi em São Paulo, e trouxemos um especialista de Portugal, que lá houve essa descriminalização. E o índice de esquizofrenia aumentou 70% lá, porque esses usuários foram buscar uma assistência à saúde. Depois, já sabe que eu fumo maconha, pode fumar? E aí o governo teve a ciência de que a maconha desencadeia a esquizofrenia. O quanto que atrapalhou. Coisa que muitos pesquisadores já comprovaram, né? Exatamente. Até outro dia saiu uma matéria muito grande falando sobre os malefícios da maconha, jogando por terra tudo aquilo que falaram durante algum tempo com a intenção de descriminalizar a maconha, de que ela não fazia mal. Ela faz mal, sim. Agora, para você falar com seu filho, com autoridade, e falar para ele que ele não pode fumar, que você não vai mais admitir isso na sua casa, você precisa estar forte. Busque um grupo de amor exigente. Exatamente. Infelizmente, nosso tempo acabou. Só um dado Fala, do Miguel. professor Valentim Gentil, que é psiquiatra catedrático da USP. Isso é pesquisa. Quem usa maconha dos 12 aos 18 anos vai se tornar esquizofrênico. É 100% a chance de usar. 100% vai se tornar esquizofrênico. São sérios os dados. Olha, busque ajuda. Amor Exigente, no site amorexigente.org.br. Um grupo que te apoia, um grupo que te ajuda a ficar forte, um grupo que não te julga. Vá como você está. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? E o e-mail é info@amorexigente.org.br, o telefone 0 operadora 19 3252 2630.
Miguel Tortorelli, muito obrigada pelo amor, pela coragem, pela dedicação ao amor exigente. E Fábio Antunes também, muito obrigada por ter vindo. Gostei muito de conhecê-los e ouvir um pouquinho da história de vocês. Agradeço o espaço, né, Cláudia? Nós Precisamos que de agrade- vocês. E parabéns mais uma vez por abrir esse espaço. Isso aqui é um privilégio, graças a Deus. por Deus te isso. abençoe. Amém. A todos nós, viu? Muito obrigada. Tchau, Obrigada, Cláudia. Fábio. Obrigado. Que bom que a gente pode abrir a televisão e que bom que você pode ligar a televisão para ouvir algo que realmente importa.